Desde o início, o ser humano teve que conviver com o fato de que a maldade existe no mundo. Não importa o ano, local geográfico ou status social em que você se encontra, todos em algum momento já vimos as consequências da maldade. É por isso que todas as culturas têm representações gráficas de como a maldade se parece, porque ter uma pessoa ou demônio que represente esse conceito torna muito mais fácil de entender. E na nossa cultura isso não é exceção. Tal é o caso dos supervilões que podemos ver nas histórias de super-heróis. São personagens que representam o que nós, como sociedade, pensamos que é mal, porque acontece que o conceito de maldade varia de cultura para cultura. No entanto, não apenas isso, mas nesses supervilões podemos encontrar que nem todas as motivações para o mal são iguais, que até mesmo na maldade existem tipos e níveis. Olá, queridos geekers, como estão? Eu sou Go, o Monitor Geek, e te dou as boas-vindas a um novo vídeo ensaio. Se você é novo no canal, eu te conto que aqui eu gosto de levar os quadrinhos muito a sério e os analiso profundamente para poder ver além do óbvio. Hoje vamos analisar os 4 tipos de maldade filosófica e vou te contar quais são os supervilões que se enquadram em cada uma dessas categorias. Vá, Monitor Geek! Há pessoas que pensam que o conceito de maldade já é obsoleto, que dizer que uma pessoa é má é rotulá-la em um estereótipo irreal semelhante a um monstro ou demônio. E há algo de razão aqui. Antigamente, pensava-se que muitos atos malignos eram cometidos por pessoas que estavam possuídas ou influenciadas por um demônio. Não apenas isso, mas hoje em dia ainda usamos esse tipo de linguagem para falar de algumas pessoas que cometeram atos extremamente violentos. Em ambos os casos, a intenção é a mesma: desumanizar as pessoas más, pintá-las como monstros para nos afastarmos o máximo possível delas. No entanto, por mais aterrorizante que pareça, a maldade é algo muito humano. A teoria filosófica dos 4 tipos de maldade que analisaremos hoje vem do livro Philosophy of Evil, escrito pelo filósofo Lars Svensson, que afirma precisamente que todos os seres humanos cometeram atos malignos, embora nem todos tenham sido motivados pelas mesmas coisas. Ou seja, é igualmente maléfico em Watchmen quem assassina milhões de pessoas para tentar salvar a humanidade, como personagens como Sinestro ou Lex Luthor, que fazem isso em busca de benefício pessoal. Segundo Svensson, cada um desses personagens é malvado, embora estejam em diferentes categorias. Número 1. Maldade demoníaca. Essa é a maldade que corresponde a personagens como Joker ou Carnage. São personagens que realizam atos malignos com o único propósito de fazer o mal. Personagens desse tipo não buscam um benefício pessoal. Eles cometem atos malignos simplesmente porque isso lhes causa prazer. Vale ressaltar que o Coringa nem sempre se comportou desta maneira, mas hoje em dia, quando falamos dele, geralmente imaginamos este personagem que semeia o caos apenas porque lhe causa prazer, e esta é a versão mais popular do personagem atualmente. Agora, por outro lado, Carnificina desde sua primeira aparição começou a matar pessoas de maneira aleatória, sem nenhum outro motivo adicional, o que o torna um excelente representante deste tipo de maldade. Algo muito interessante que acontece com a maldade demoníaca é que quando pensamos em pessoas más, tendemos a pensar neste tipo de maldade. Ou seja, geralmente pensamos em pessoas que se divertem sendo más. No entanto, o próprio Svensson diz que é muito provável que esse tipo de maldade pura seja encontrado apenas na ficção, onde é bastante popular desde tempos muito antigos. De fato, a aparência visual tanto do Coringa quanto do Carnificina também segue essa linha das antigas culturas, onde a maldade pura era representada através de demônios e de... Talvez esse aspecto visual seja parte do que faz esses personagens serem tão eficazes. No entanto, não devemos esquecer que ambos os personagens sofrem de uma doença mental, e aqui devemos nos perguntar: podemos considerar um doente como malvado?
Ou seja, seus atos são malignos, mas não podemos afirmar que eles são, pois se não há livre-arbítrio, a maldade moral simplesmente não existe, o que reforça a ideia de que esse tipo de maldade talvez não exista no mundo. No entanto, os outros tipos de maldade são muito mais comuns. Número 2. Maldade instrumental. Este é o tipo de pessoas que realizam um ato maligno sabendo que é algo ruim, mas o fazem com a intenção de alcançar um objetivo diferente. Um bom exemplo desse tipo de vilões é a equipe dos Rogues em The Flash. Se você prestar atenção, eles assaltam bancos e ferem pessoas inocentes com a intenção de ganhar dinheiro, mas não fazem isso porque gostam de roubar bancos ou ferir pessoas, eles fazem isso porque querem ser ricos. Na verdade, eles regularmente têm um código de conduta bastante estrito em que não matam pessoas a menos que seja absolutamente necessário. Outro exemplo desse tipo de maldade pode ser o personagem de Ozymandias do quadrinho Watchmen. Ele era um herói mascarado que percebeu que a humanidade se extinguiria a menos que os Estados Unidos e a União Soviética, as duas grandes potências do mundo, chegassem a um acordo de paz. Para ele, a única maneira de alcançar esse objetivo era com um plano que mataria milhões de pessoas. Em suas palavras, sua intenção era matar milhões para salvar bilhões. Isso nos diz que os personagens que representam a maldade instrumental podem ter objetivos negativos, como o mero benefício pessoal que os desonestos buscam, como positivos a paz mundial de Ozymandias, e que se esses personagens pudessem alcançar seus objetivos de outra maneira, certamente o fariam. Ou seja, se os desonestos encontrassem outra maneira fácil de ficarem ricos sem ter que machucar outras pessoas, mas é provável que eles não roubassem bancos. O mesmo acontece com Ozymandias, ele realmente lamenta ter que matar todas essas pessoas, mas fez isso porque era a única maneira de alcançar seu objetivo. Nesse sentido, a versão do Thanos do universo cinematográfico Marvel também parece seguir esse padrão de maldade, onde ele sabe que está fazendo algo errado, mas faz isso para cumprir um objetivo específico e é capaz até de sacrificar sua própria filha para poder fazer isso. Nos quadrinhos, por outro lado, também podemos catalogar Venom aqui, um personagem que não gosta de ver inocentes sofrerem, mas que está disposto a suportar isso se isso significa acabar com o Homem-Aranha. Se você notar, esse tipo de personagem não encontra satisfação em fazer o mal, encontra satisfação em alcançar seus objetivos, e esse é um tipo de maldade que podemos encontrar muito frequentemente ao nosso redor, tanto no crime organizado quanto na delinquência comum. E antes de continuar com o outro tipo de maldade que é o meu favorito, vou te contar que o tema deste vídeo foi decidido por vocês graças aos seus votos no meu Instagram, derrotando um vídeo que eu tinha preparado sobre a moral de Zuko. Se quiser votar nos novos temas dos vídeos, me siga lá. Número 3. Maldade idealista. Este é o tipo de maldade que é cometida pensando que está correto, e precisamente aqui reside o seu perigo, que se trata de pessoas que não percebem que estão cometendo um ato malvado. Na verdade, todos o contrário. Há vilões de ficção e pessoas na vida real que até pensam que é seu dever sagrado cometer esses atos. Na verdade, a caça às bruxas em Salem, os crimes de Hitler contra os judeus e outros atos extremamente violentos na história do mundo foram cometidos pensando que estavam fazendo o que era certo. Nos quadrinhos temos como exemplo o reverendo William Stryker, que é um líder evangélico que enfrentou os X-Men precisamente porque pensa que os mutantes são um castigo divino, uma raça que genuinamente deve ser eliminada. Em sua cabeça, sua interpretação da Bíblia diz que está certo eliminar esses indivíduos, já que eles não são humanos. Isso é muito diferente da maneira de agir de Magneto, outro inimigo dos X-Men, que apesar de em muitos de seus planos ao longo dos anos ter tentado eliminar a raça humana, sempre o faz para atingir seu objetivo, e não porque acredita que é o certo. Essa é a principal diferença entre a maldade idealista e a instrumental. O fato de que os idealistas não percebem que são maus.
Outro exemplo claro de maldade idealista podemos encontrar no personagem Lex Luthor, que em muitas histórias modernas se opõe ao Superman e quer destruí-lo porque genuinamente acredita que é o melhor para a raça humana, pois considera que não podemos confiar no Superman e que suas intenções sempre serão as melhores, já que ele poderia nos escravizar a qualquer momento. Se você observar, tanto Stryker quanto Luthor se consideram os heróis dentro de sua própria história, e podemos considerar ambos os personagens como idealistas, embora seus ideais sejam perversos. Esse tipo de maldade é muito interessante, mas eles não são os únicos que não percebem que estão sendo maus. Número 4. Maldade estúpida. Essas são as pessoas que não param para pensar se o que estão fazendo está certo ou errado. Simplesmente realizam ações e não pensam nas consequências morais. Nos quadrinhos, um claro exemplo desse tipo de maldade é quando o Hulk perde o controle e começa a destruir tudo em seu caminho. Essa destruição é claramente maligna, mas muitas vezes o Hulk não percebe isso. Agora, vale a pena esclarecer que esse tipo de maldade não é exclusivo de personagens monstruosos como Doomsday ou Hulk, que mal conseguem falar. Há outros personagens como Deadpool que, embora não esteja totalmente são, certamente tem a capacidade de analisar se algo está certo ou não. Mas às vezes ele não para pensar nisso, como na vez em que usou sua filha como isca sem pensar nas consequências. Digamos que o que caracteriza a maldade estúpida é a ausência de reflexão. Aqui vale a pena esclarecer que cada pessoa pode estar em mais de uma categoria de maldade, e que cada um dos personagens que mencionei até agora reforça esse ponto. Joker, por exemplo, ao longo de sua história dentro e fora dos quadrinhos, conseguiu representar a maldade demoníaca quando se diverte machucando pessoas. A maldade instrumental naquelas histórias clássicas em que ele rouba bancos e é mais parecido com um gangster. A maldade ideológica quando ele queima uma pilha de dinheiro no filme The Dark Knight apenas para provar um ponto. E a maldade estúpida naquelas histórias em que ele simplesmente mata por puro tédio sem pensar em suas ações. Ao longo da história, os seres humanos atribuíram um rosto ao mal, porque dessa forma tornamos um conceito abstrato um pouco mais compreensível, e nos sentimos confortáveis pensando que as pessoas más são monstros ou demônios, porque dessa forma nos afastamos o máximo possível delas. Eles são os monstros e nós não. No entanto, a maldade é um conceito extremamente humano que todos nós cometemos em algum ponto, e essa classificação de motivações de Svensson certamente nos ajuda a entendê-la melhor, olhando para dentro e não para fora. Se gostou dessa análise dos vilões, recomendo meu vídeo ensaio sobre um diálogo interessante do ex-Luthor em Batman vs Superman, no qual ele aborda o problema do mal e a virtude absoluta. Da mesma forma, se você tem mais exemplos de vilões e seus tipos de maldade, deixe-os nos comentários, adoraria lê-los. É tudo por hoje, sou Go e te vejo no próximo vídeo.